Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento NK Editora. Meu Deus do céu. Gente, bom dia pra vocês. São 11 horas 1 minuto. Estamos começando mais um debate 93. O debate já começou aqui, antes de começar o debate aqui, ó. Pois muito bem, estamos começando mais um debate 93 aqui pela Rádio 93 FM, é óbvio, e vamos começando trazendo informações para você. Aliás, Marcela Bastos já postos, ansiosa para falar aqui das atrações do programa, inclusive sobre a pesquisa de hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, Cid Gonçalves, bom dia a você, nosso amado ouvinte, aos nossos debatedores. E a pesquisa de hoje pergunta: você tem dificuldade em reconhecer seus erros? Até agora, Cid, dos nossos ouvintes que ligaram para o 24610093, 66% deles responderam que tem dificuldade sim em reconhecer os erros. Por que será? Mas a dificuldade de reconhecer o erro e o arrependimento tem alguma coisa a ver? A gente vai saber já, daqui a pouquinho eu digo para você o resultado aqui da internet. Eu estou sem acesso aqui, mas vou tentar já o resultado pela internet. E aí, Marcelo, o que mais tem no programa hoje aí? Você está segurando o microfone, o que eu vejo? Ah, sim, vai baixar, tá fazendo barulho, pode baixar. Pronto. Gente, é o seguinte, ó, quem ligar, nós teremos hoje, que é o seguinte, você vai ligar aqui para 24610093 para dar a sua nota para o debate de hoje. Você pode ligar até as 2 da tarde e escolher uma das 3 opções de nota. Você liga, vota e hoje você concorre ao CD Deus Faz e Acontece, o CD de Andréa Fontes. Muito bem. Você pode ligar também para dar a sua opinião na pesquisa e o resultado hoje vai ser o CD de Aline Barros, o CD Aline Barros e Companhia, volume 2. Muito bem. Dito isto e isto posto, vamos nós aqui aos nossos convidados para o debate de hoje. Muito bem. Deixa eu falar do tema primeiro. Vamos lá. Eu tenho uma amiga. Olha que coisa, tem uma amiga que é filha de pastor. Perdeu sua virgindade com 14 anos. Só eu e os seus ex-namorados sabemos que ela não é mais virgem. Ela não conseguiu resistir à tentação e tampouco quer contar aos seus pais o que aconteceu. O que eu faço para que a minha amiga consiga reconhecer que pecou e conte isso ao pai, confesse aos pais? Por que é tão difícil reconhecer os nossos pecados? Como um adolescente cristão consegue se manter puro nos dias de hoje? Ah, meu pai do céu. Vamos ao assunto então, vamos falar com os nossos convidados de hoje. Entre nós, ele que me deu um chapéu de presente aqui, ele me emprestou um chapéu de presente, dizer que é para não dar reflexo na lâmpada. Pastor César Carvalho, do Ministério Apacentar de Jacarepaguá. Bom dia, pastor. Já me enrolei até com o nome aqui. É verdade. Seja bem-vindo, pastor. Muito bem com o meu chapéu. Fiquei muito bem com o seu. Ele fez questão de dizer com o meu chapéu. Só para você não se assanhar muito. Tá bom. Bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes e debatedores desta mesa tão ilustre. Se eu puder separar e dizer aqui o que eu pensei para conversar com os irmãos hoje, porque é tão difícil reconhecer nossos pecados. Essa foi a abordagem que mais me chamou a atenção da nossa ouvinte, né, que mandou esse e-mail pra gente. Verdade, tá preocupado ela. Entre nós também a nossa menina da mesa emprestando o seu charme pra nós, a pastora Marisângela Rocha, da comunidade evangélica da Zona Norte. Ela abriu um sorrisão quando eu falei isso aqui. Elogio sempre bom, sempre bem-vindo, né? Fala sério. Bom dia, pastora, qual o seu destaque? Bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores, sempre um prazer enorme estar aqui. E foi difícil tirar uma coisa só, né? Mas vamos lá, eu vou ficar aqui com esse início. É filha de pastor e perdeu sua virgindade com 14 anos. Pois muito bem. Tá entre nós também o reverendo Marcelo Glesner, com a sua vasta cabeleira. Tá bacana também. Meu querido amigo pastor Marcelo Glesner, da Igreja Presbiteriana de Pendotiba. Ah, tá bonito mesmo. Bom dia, sim. Teve uma época da minha vida que eu achei que eu fosse precisar usar um chapéu como ele. Pois é. Depois a gente vai tentar pra conversar, já comecei a acreditar que não vai acontecer comigo. Depois a gente conversa sobre isso, que eu quero saber a receita. O que foi que você fez aí? Restituição. Como é que é o negócio? Foi cantar restituição. Eu fui catando do chão que caiu e fui colando. Então... Eu já tentei fazer isso, não deu certo não. Seu destaque do assunto, não foge do assunto não. Rapaz, minha frase é: como um adolescente cristão consegue se manter puro nos dias de hoje? Muito bem, já até desliguei meu microfone aqui. Muito bem, está entre nós também o pastor Anderson do Carmo, da Assembleia de Deus, Ministério Flor de Lis, que hoje está feliz da vida, tem mais um motivo, além de estar no debate, para falar também hoje. Nós vamos falar sobre isso no final do debate, sobre o que está acontecendo, que está mobilizando um caminhão e meio de gente, pai, tá bênção pura. Pastor Anderson do Carmo, seja bem-vindo, qual é o seu destaque? Muito bom dia.
Bom dia aos debatedores, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradecer essa oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante. Eu ia ressaltar manter puro dos dias de hoje, mas já que nosso amigo aqui já falou, eu também tinha ressaltado conte aos seus pais. Quero falar sobre o relacionamento de filhos com os seus pais. Muito bem, nós estamos juntos aqui no Debate 93 e nós estamos aqui, ó. Você ouve Debate 93. Pastora Marisângela, filha de pastor, perde virgindade com 14 anos. E aí, benção? O que falar sobre esse assunto? Eu achei interessante. E por que essa deferência, filha de pastor? Exatamente. Assim, nada, nenhum termo é usado aleatoriamente, né? Fez questão aqui de enfatizar que ela é filha de pastor, ou seja, ela provavelmente uma menina criada nos princípios bíblicos, conhece a palavra, cresceu na igreja, né? Tem um pai que conhece a palavra, que é um pastor, e eu sei que não só esse irmão, mas muitos pastores têm vivido dificuldades com seus filhos, e nós temos que atentar para esse destaque, nós temos que prestar atenção nisso. O fato de eu ser um pastor garante que meus filhos estarão firmes, que meus filhos estarão caminhando na presença do Senhor, segundo os preceitos da palavra de Deus, ou não, né? Então um exemplo como esse vem para nos despertar, a todos nós pastores, a todos nós evangélicos. Uma coisa é levar meu filho à igreja, outra coisa é levar meu filho a Jesus, né? São duas coisas bem diferentes. E a gente ressalta aqui também o fato, né, os pastores que muitas vezes estão atarefados com tantas pessoas, com tantas dificuldades a serem resolvidas no corpo, na igreja, e o problema daqui, problema dali, e às vezes não estão atentos aos seus lares, aos seus filhos, e o que está acontecendo ali dentro da sua casa. Esse pai sequer se deu conta do que está acontecendo. Ele ainda não se deu conta. Ainda não se deu conta, que é o que a nossa irmã compartilha aqui, de que algo está acontecendo. Então isso aí nós vemos uma falta de atenção, as urgências tomando lugar daquilo que é realmente importante. E esse é um grande cuidado que nós temos que ter na nossa vida, que as urgências nunca venham tomar lugar daquilo que é realmente importante. E para parar, porque eu tenho muita coisa para falar, trouxe uma educadora, né? Psicopedagoga para cá, então. Dia de conhecimento. Mas vamos ficar aqui, depois a gente vai entrar em outras coisas, processo de negação e de tudo da questão dos pais. Mas assim, eu só queria chamar a atenção, né, nessa questão aí dos pais, dos pastores, que precisam verdadeiramente prestar atenção do seu lar. Nenhum sucesso na vida justifica um fracasso familiar. Precisam estar atentos, percebendo, atuantes naquilo que está acontecendo na vida dos seus filhos. Deixa eu Sim, pastor César, com o seu destaque, porque é tão difícil reconhecer seus pecados. Eu tenho um testemunho pessoal disso aqui, porque eu tenho um filho, não é uma exposição da situação, mas ele não é também nessa área sexual, não, mas aconteceu uma situação com ele, assim, que ele tentou esconder, porque os filhos de pastor carregam um peso muito grande, muitas vezes imposto pela congregação e pela sociedade. O peso de que ele precisa ser melhor do que os outros. E o meu menino, ele, quando falou do que estava acontecendo, era um fato na escola, ele disse, ele não queria decepcionar a gente. E muitas vezes nós pastores colocamos a régua de medir tão lá em cima que a gente pode causar nas nossas crianças, nossos filhos, a sensação de que qualquer erro que eles cometam, eles vão ser grande demais, é imperdoável demais. E eu vi meu menino assim, quebrantado, falando que ele não queria decepcionar a gente, por isso que ele não estava com coragem de contar aquilo pra gente. Então nós estreitamos o relacionamento e naquele dia, eu me lembro que foi um dia muito marcante para a minha vida, onde meu filho merecia, na visão dos outros, quem sabe um castigo.
Aí eu peguei meu filho, levei em casa, os dois, mas deixei um mais novo lá, e saí com o meu mais velho e fui pro cinema com ele, fui conversar com ele, fui tocar o coração dele, fui mostrar que o pai dele era ser humano também, que também errava e que também merecia, que também precisava da misericórdia e da graça de Deus. O grande problema que os filhos de pastor enfrentam muitas vezes é decorrente de uma cobrança exagerada, exacerbada da comunidade, da igreja em si, e talvez algumas vezes também do seu pai e da sua mãe. Você é filho do pastor, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ninguém vive uma vida toda sem errar. Ninguém, nem pastores e nem ninguém. E nós muitas vezes, nessa coisa de exigir dos outros que não errem, nós fechamos a porta da comunhão quando há erro, a porta da reconciliação, a porta do perdão, a porta do abraço. E eu tenho aprendido isso na minha relação com os meus filhos. Eu tenho dito à igreja, não exijam dos meus filhos mais do que eles são. Um é adolescente, outro é pré-adolescente. Não exijam que eles sejam mais do que de fato meninos que são. E a gente, graças a Deus, tem tentado manter um relacionamento saudável e abençoado. Talvez, nesse caso, essa menina não confesse, nem por causa de uma irresponsabilidade, não é nem por causa que ela não reconheça o pecado. Talvez ela tenha um tremendo medo de decepcionar seu pai. Mas um pai que ama vai abraçar essa menina, a mãe que ama vai abraçar essa menina e vai dizer a ela que da mesma maneira nós também pecamos e que não há grau de pecados. Pecado é pecado em qualquer gênero, em qualquer número, em qualquer grau. E nós precisamos nos ater, como sociedade cristã evangélica, a sermos de fato aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós somos uma comunidade terapêutica, para curar as pessoas que se ferem e que pecam, quando essas de fato reconhecem seus pecados. Sim, Marcelo Gleiser. Há um fato que às vezes é um pouco esquecido no nosso meio, que é o seguinte: filho de crente não é automaticamente crente, filho de salvo não é automaticamente salvo, filho de alguém que é santo não é automaticamente santo. A salvação, ela é individual e pessoal. Eu sou salvo. Agora, se meu filho não se converter ao Senhor Jesus, ele não vai ser salvo. Eu busco ao Senhor Jesus para minha santidade. Agora, se meu filho não buscar o Senhor Jesus para a santidade dele, ele não será santo. E a mesma força e a mesma ênfase que os pastores devem ter para capturarem o coração das suas ovelhas para Jesus Cristo, para enfatizarem a santidade para as suas ovelhas, para capturar o coração dos seus vizinhos, para que eles se convertam ao Senhor Jesus Cristo, essa mesma ênfase e essa mesma força deve ser dada também dentro do seu lar, deve ser dada também para sua esposa, para os seus filhos. Sua esposa e seus filhos são seus familiares e são suas ovelhas. E a mesma ênfase, a mesma vontade que você tem de que as suas ovelhas amem apaixonadamente o Senhor, essa vontade deve se refletir dentro do seu lar também, para com a sua esposa e para com os seus filhos. Você deve querer que a sua esposa e seus filhos amem apaixonadamente o Senhor também. E não entender que pelo fato de você ser crente ou ser pastor, automaticamente eles serão apaixonados por Deus. Não. Deve haver um trabalho de busca e um trabalho de vontade própria da parte deles para que eles se entreguem completamente ao Senhor também. Pastor Anderson, contar ou não aos pais? E aí? Bom, Cid, ouvindo aqui os debatedores falando, ouvimos aqui sobre a questão da irresponsabilidade ou um comportamento um pouco distante do pai para com os filhos. Ouvimos aqui abordando a questão também de ser filho de pastor, e eu queria dar uma outra atenuante a essa história. Observe que no e-mail diz que também só o amigo e os ex-namorados estavam sabendo dessa situação. Então mostra aí também uma outra vertente, que estamos vivendo uma sociedade muito promíscua, aonde você chega no outdoor, vê pessoas assim, apelativamente falando sexualmente para ter uma promiscuidade, na televisão em qualquer horário. Então, os nossos filhos, essa geração que está se criando agora, está cada dia sendo aflorada nelas essa sexualidade bem precoce. E acontece que a dissimulação entre os adolescentes é muito forte. Então, por mais que o pai seja pastor, seja amigo, se não houver um arrependimento real, um cristianismo real, experiência própria do filho, também fica difícil essa relação existir.
Não adianta só o pai estar no papel de disciplinador, de provedor, se o filho também não estiver na posição de filho. Eu costumo dizer que o filho pródigo só ganhou o anel e a roupa de volta porque ele voltou para procurar um relacionamento. Eu sou pai de 50 filhos, né? Moram comigo 44. Um deles está aqui hoje que está se formando advogado, passou por tudo isso que a gente está conversando aqui. Eu acho que o melhor remédio para tudo isso e manter a pureza é um relacionamento saudável com os pais dentro de casa. É o que de repente talvez a moça esteja sentindo falta ou nem sentindo falta. Eu estou imaginando, veja bem que quando diz aqui só eu, amiga, e os ex-namorados dela, sabemos que ela não é mais virgem. E os ex-namorados, imagino não tenha sido uma vez apenas, não tenha sido apenas um, ou não sabe nem quantos. Novamente a gente vê como que esses pais, não vou colocar só o pai, né? Como que esses pais não perceberam que algo está acontecendo, que há algo de errado. Então eu fico pensando, será que só essa amiga e os ex-namorados é que sabem? Porque na verdade, imagina o seguinte, a informação passou de um namorado para o outro. É verdade, os namorados e aí acaba amigos, ficando fácil. Né? Tem amigos. Ex-namorados com 14 anos, já teve quantos namorados? Não, é dizer que ela perdeu a virgindade aos 14. Quer dizer, não está dando aqui o dado de quantos anos ela tem agora. Certo. O fato é que não houve até hoje um confessar. E hoje eu estava conversando com o Gilberto Ribeiro, que ele lembrou uma coisa, assim, nem sempre confessar o erro quer dizer arrependimento. É preciso haver um arrependimento da parte dela, pastora, para que ela de repente venha confessar isso de forma genuína isso aos pais? Cid, a gente sabe que existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento, né? Remorso, eu choro, confesso, mas eu volto a fazer. E o arrependimento não, ele implica em mudança de atitude, em mudança de rumo. Eu me arrependo e abandono o pecado, né? Então, assim, com certeza, ela precisa ter uma experiência de arrependimento na vida dela. Esse é o caminho, é uma experiência de arrependimento. Essa amiga pergunta como fazer, né? Gente, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então essa amiga pode orar, sim, orar muito, orientar e orar para que essa menina tenha uma experiência real com o Senhor Jesus, um encontro real com Ele de arrependimento. E eu creio que assim o Senhor vai fazer tudo novo, restaurar a vida dela, trazer um tempo novo para que ela possa fazer novas escolhas. Ô, pastor César, há sofrimento nessa situação que ela está vivendo? Eu creio que há muito sofrimento, sim. E que tal seja? Até do coração dessa menina, porque a gente está ponderando que ela não se converteu, né? A gente está ponderando que ela não se arrependeu genuinamente. Tudo isso eu concordo, que pode haver tudo isso. Mas também, por que esta menina não disse aos pais? Que tipo de igreja é essa? Será que é uma igreja que acolhe? Será que é uma igreja que ela já viu expor pessoas, excluir pessoas, colocar para fora? Uma igreja que fale sobre sexualidade. Que fala sobre isso. E que tipo de ambiente é esse que ela viva? Eu fui criado na igreja, Cid, e eu tive o privilégio de errar no seio da igreja, de pecar. E muitas vezes a gente, sem saber como sair daquilo, até com o coração bastante quebrantado, mas era empurrado a viver uma vida hipócrita, uma vida de hipocrisia, uma vida de fingimentos, para manter a condição de relacionamento. Imagina um adolescente que precisa viver em grupo, que quer viver em grupo, confessando aquilo, ficando público aquilo e exposto no meio de uma igreja em relação àquilo tudo que está acontecendo. O pastor é o pai, que tipo de cobrança será essa? Eu fico tentando também me colocar no lugar dessa menina e perceber a dor de que parece que todo mundo está olhando para você, e todo mundo sabe, parece que todo mundo sabe da sua história, parece que a sua história se tornou pública, está todo mundo te olhando, aqueles olhos de acusação estão todos sobre você, e você vai se sentindo completamente sem saída, sem alternativa, e é assim que muitas vezes o diabo quer que a gente faça mesmo. Então, eu creio que a única saída para essa menina, para ela se sentir melhor, para ser transformada, é isso que a pastora Marisângela começou a tocar aqui, arrependimento, que é pender para o outro lado, é mudar de direção. E a mudança de direção vai acarretar em confissão, de verdade. Porque a Bíblia fala disso. Esse mal de não confessar, de não reconhecer, é um mal que vem desde o princípio.
quando Deus chama Adão para conversar, depois da queda, está registrado em Gênesis 3, depois da queda, Deus pergunta assim, onde você está? A impressão que essa frase passa desapercebida, mas será que Deus não sabia onde Adão estava? Ele que sabe todas as coisas? Mas o que ele está fazendo? Ele está dando oportunidade para Adão dizer a ele o que aconteceu. E Adão não fez isso, muito pelo contrário, ele reconheceu depois, mas jogando a culpa nos outros. Foi a mulher que o senhor fez, a mulher disse, foi a serpente. Vamos passar por uma outra etapa. Vamos passar por uma outra etapa. Caim tem um relacionamento com Deus, Abel também, eles vão fazer uma oferta, a de Abel é aceita por causa do coração de Abel, a Bíblia diz que o Senhor recebeu Abel e a sua oferta e não atentou para Caim e a sua oferta. Também tem várias questões aí envolvidas. E Caim se sente mal e vai e mata seu irmão. Aí Deus chama Caim para uma conversa e pergunta assim, onde está seu irmão Abel? Será que Deus não sabia onde estava Abel naquele momento? Claro que sabia, mas ele está dando a Caim a oportunidade de dizer o que aconteceu. Vamos mais à frente. Israel está para conquistar, acabou de conquistar Jericó, uma cidade fortificada, está na frente dela uma cidadezinha chamada Ai. Ai era uma cidadezinha muito pequena, sem força quase. Os homens não precisa todo o exército não. E eles vão e perdem. Mas por que perdem? Porque Acã havia cometido um pecado. E Deus manda chamar primeiro as tribos, depois as famílias, depois as casas e por último, dentro das casas, chama e pega Acã. Acã teve vários momentos para dizer, para correr na frente, fui eu que pequei. E poupar o sofrimento de muita gente, mas não fez também. E o que acontece com ele? Ele termina a sua história bíblica debaixo de um montão de pedras. Então, o que pode estar acontecendo com essa menina é exatamente assim, está se sentindo amontoada de pedras, de culpas, e vai vivendo a sua vida, e vai achando, já não tem mais jeito para mim, já não tem saída para mim, eu não tenho mais alternativa, e vai amontoando mais pedras. Mas, César, eu quero só ressaltar que no e-mail está escrito o seguinte, ela não conseguiu resistir à tentação. Claro que ao lado do sofrimento, de querer se arrepender, não consegue. Mas já que nós estamos falando de uma maneira geral, eu quero ressaltar aqui esse resistir à tentação. Nesse caso específico aqui, da sexualidade dessa menina, dela não conseguir resistir à tentação, fala que esse pecado é prazeroso. E renunciar um pecado prazeroso passa pelo crivo de se arrepender. E se arrepender significa renunciar a algumas atitudes. Entre elas, deixar as más companhias. Porque se ela convive com ex-namorados, que sabem que ela não é virgem, que talvez possa estar praticando com ela a mesma coisa, e ela se esconde do pai, então há uma dualidade aí, né? Ou está sofrendo, ou na verdade não consegue dizer não ao prazer da sua carne. Então a gente tem que pensar também nisso. Eu creio que talvez o ambiente da igreja que ela vive, o ambiente familiar que ela viva, ajudem ela a viver nesse mar de mentira e nunca se resolver, nunca se arrepender. Há uma regra geral que é quase certa, que diz que quanto mais rígido o ambiente, mais mentiras vão se formar. Então você tem um ambiente extremamente rígido, onde o pai é extremamente disciplinador, o pai é aquele pastor extremamente rígido, que não aceita um erro de todas as pessoas, mas ele mesmo erra quantas vezes quiser. E nesse ambiente de rigidez, onde não há espaço para o amor, onde não há espaço para relacionamento, fica muito difícil qualquer tipo de mudança de vida, fica muito difícil qualquer tipo de verdade. No fundo, talvez essa menina possa até dizer, olha, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero me transformar. Mas existe toda uma situação no ambiente e na igreja de mentiras, de indisciplina, que impeçam essa mudança de vida. Talvez seja mais fácil ela mudar de igreja. Deixa eu aproveitar, só para pontuar aqui o seguinte. Não é ela que está dizendo que não conseguiu resistir, não é ela que está falando nada disso, é uma amiga que contou. Então a gente não sabe de fato o que está no coração dessa menina. Mas deixa eu continuar aqui no que o pastor Marcelo está falando. Mas só para não perder o ponto, mas a gente está conjecturando aqui de uma maneira geral, né? Eu percebo que na verdade eu não vejo em nenhum momento ela se manifestando. Eu tempo toda amiga querendo despertar ela. Então isso já mostra uma omissão dela. Eu estou falando uma dissimulação como está acontecendo hoje com muitos pré-adolescentes e jovens que estão descobrindo
desenvolvendo a sexualidade muito cedo. Concordo com o pastor em dizer que às vezes a questão rígida em excesso acaba atrapalhando a pessoa de querer se manifestar. Mas nós não podemos deixar de só botar a responsabilidade nos pais e no pastor. Tem a responsabilidade da pessoa que está pecando. Só para dizer que ninguém aqui está dizendo que ela está certa no que ela fez. Ninguém está dizendo, olha, você é certa, vamos botar a mão na sua cabeça, tadinho de você. Ela está errada. Só que nós acreditamos que além desse erro, existem uma série de outras variáveis no ambiente que estão ajudando esse erro a se propagar. Pastor Marcelo, na verdade, eu não tenho como não destacar e não aproveitar, né, este momento para falar aos pais, porque aqui pontua-se de uma forma muito clara a idade de 14 anos. Que começou, então nós estamos que começou. Então eu não tenho como não pontuar o momento que isso entrou, né? O momento que isso aconteceu. Então não tem como não pontuar a responsabilidade dos pais aí pela idade envolvida. Então, assim, o que o pastor Marcelo estava falando é nós temos que tomar muito cuidado, porque isso vem de criação, já você acaba reproduzindo da forma que você foi criado, mas existe um processo que os pais vivem chamado negação, né? Ele começa num processo de negação de que seu filho tem sexualidade, de que ele vai viver conflitos, de que ele vive num mundo bombardeado, e aí ele começa a trabalhar sempre com a ideia da criança, né? O meu filho é uma criança, o meu filho é a minha princesinha, é o meu príncipe, e ele entra nesse processo de negação e não percebe. A palavra é essa. Ele não se dá conta, ele não percebe, ele não acompanha este processo que é extremamente forte na vida do adolescente. Eu quero ressaltar essa idade aqui. Gente, a idade do adolescente é a idade onde ele é bombardeado. É verdade. Tá? Os hormônios estão a 1000 por hora, uma confusão de sensações, de sentimentos, provocado o tempo todo, sim, fortalecido pela mídia, por tudo aquilo que ele vê, por tudo aquilo que ele está exposto. E quando ele chega dentro de casa, o que ele encontra? Uma negação de que isso tudo está acontecendo. Ele encontra a princesinha, o príncipezinho, né, a criancinha, ele continua sendo tratado dessa forma e ele vai assumir esse papel. Porque é um momento também de vergonha, um momento de dificuldade de falar sobre isso, de se expor. Só que o que está acontecendo, pai, mãe, o que está acontecendo? Na escola, tá? Por isso que eu falo com os pais, você tem que abrir o livro do seu filho e saber o que ele está dando na escola. Porque você está com medo de falar algo que ele está ouvindo em sala de aula. E você não tem nem noção do que ele já está ouvindo. Então eu quero chamar a atenção para os pais que, de acordo com os currículos escolares agora, a partir do 4º ano do ensino fundamental, isso significa a antiga 3ª série, já começa a se trabalhar na parte de ciência corpo humano. Como o corpo humano é composto. No 5º ano, que seria a 4ª série, toda a parte de óvulo, espermatozoide, fecundação, sabe, gravidez, tudo isso está lá no livro do seu filho, é só você abrir que você vai encontrar. Então, não há como você permanecer num processo de negação. Você precisa encarar essa fase, você precisa falar com eles sobre isso, você precisa permitir que eles perguntem para você, sabe, essa coisa de onde está vindo a informação do seu filho, do amiguinho. Mais do que apenas, e é muito importante, lógico, o livro de ciência está em que nós, pais, temos que entender que assim como o professor ensina muito, o colega que convive às vezes ensina mais. Exatamente. Então, se nós não nos tornarmos verdadeiramente amigos, companheiros, em que sentido? Quando aqui fala, não consegue se manter puro nos dias de hoje, a gente tem que ressaltar que pureza é essa que as pessoas acham que nossos filhos têm que ter. A gente se vestir uma bata e botar um olhinho só meio talibã e achar que assim um adolescente vai viver. Não é isso. Exatamente. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo tudo isso que você disse. Nossos filhos têm hormônios, está nessa fase difícil. E se você acompanhar, vai dar tudo certo. Exatamente, eu concordo. Essa é o melhor remédio para tudo isso. Entendeu? Ele vai passar por isso, ele vai ser um adolescente em santidade, ele vai crescer. Eu estou falando aqui, eu tenho um filho de 15 anos. Me permita, se não acontecer, se seu filho tropeçar, você vai se seu filho cair, você vai abraçar seu filho. Você vai amar com os da igreja que você nem conhece, quanto mais com seu filho. Você abraça, você ama. A gente abraça e ama. Um traficante que saiu do tráfico ali, um assassino, mas não tem coragem de abraçar seu filho. Desculpa a franqueza.
Se ele cair, pecar e tiver uma relação sexual, ele continua sendo crente do mesmo jeito. Exatamente. Ele continua sendo crente do mesmo Claro, o jeito. caminho do Ele continua sendo filho do pai do mesmo Mas jeito. uma coisa. Santidade, isso Por aí que, todo que é caminho. tão difícil perdoar alguém que cometeu um erro? Porque é tão difícil perdoar alguém Porque que você cometeu veja, um erro. você veja, a Bíblia fala, e Deus declara em dizer isso, dos teus pecados não me lembrarei mais, a partir do momento em que haja uma conversão. Mas por que a gente só consegue, por exemplo, eu fiquei imaginando aqui enquanto vocês estavam falando, essa moça depois que chegar para a igreja, ou para o seu pai, ou para um outro pastor, e falar que ela cometeu esses atos. E a igreja vai ficar sabendo, dependendo da direção da igreja, todo mundo vai ficar sabendo. Estamos disciplinando, excluindo e tal, porque fez isso e aquilo, todo mundo vai saber. Eu fico pensando, é o pós. A discriminação que acontece porque a pessoa cometeu um ato. Por que é fácil Deus esquecer do meu pecado quando eu me arrependo, mas as pessoas sempre vão se lembrar que aquela pessoa fez isso? É porque nós temos uma tendência melhor do que desgraçada a Deus? ser fariseu. É. A ser religioso demais. A gente tem uma tendência desgraçada a carregar pedra, ao invés de carregar o coração cheio de amor e misericórdia. A gente tem uma tendência a tacar a pedra logo no primeiro pecado, porque, sabe por quê? Foi exatamente o que Jesus fez, quando ele perguntou assim, aquele que não tem pecado, quando ele disse, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, então. Na verdade, Jesus, assim, né, poderia ter dito um monte de coisas, mas ele disse uma frase que atinge a todos nós. Quem é que não tem pecado entre nós? E sem querer incentivar, no caso, entre nós. Sem querer incentivar, no caso, a moça a continuar escondendo. A pessoa que mais prejudicou, por assim dizer, o pródigo foi o irmão dele, que ficou dentro de casa o tempo todo. Será que dentro da igreja também não ensina mais a perdoar? Quer dizer, a pessoa errou, se converteu, pediu perdão, se arrependeu de verdade, é uma vida nova a partir de agora. Quer dizer, quem acusou mais o pródigo foi o irmão dele que ficou. E será que essa moça não está com medo disso também? Porque vejam bem aqui, ó, o que a nossa menina diz. E tão pouco quer. Isso vai depender, Cid, do ambiente. Aquilo que nós estamos falando aqui. A ambientação que tipo de ambiente é esse? E isso é uma coisa que a gente tem que refletir sobre que tipo de ambiente é esse da igreja cristã evangélica. Que tipo de ambiente nós estamos passando às pessoas? O que as pessoas, ao olharem para nós, o que os nossos filhos, nossos adolescentes, ao olharem para nós, estão percebendo? Será que nós somos aqueles pastores, ultrapastores, que chegam lá no púlpito demonstrando uma imagem daquilo que de fato não são? Será que nós estamos demonstrando que somos pessoas que não erram? Ou será que nós estamos dizendo, olha, nós erramos também, eu erro também, eu também peco, sabe, eu também dependo da graça de Deus, eu também dependo da misericórdia de Deus. Porque quando a gente constrói uma relação dessa maneira, é muito fácil, as pessoas nos procuram no gabinete, os nossos filhos falam com a gente, têm coragem de falar, porque na verdade, o grande problema é que você não consegue recorrer a um Deus irado com as mãos prontos para te dar um soco, mas você consegue ter coragem de se levantar como filho pródigo, eu vou ter com meu pai e chegar lá e receber um abraço. Agora depende de como a gente esteja construindo a nossa comunidade. Isso não tira, né? Eu acho que de maneira alguma a verdade do evangelho, né? A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive mais na prática do pecado. Então nós vamos ensinar sim, nós não vamos mudar o discurso, não é isso? Nós vamos ensinar a santidade, nós vamos conversar, nós vamos falar, nós vamos proclamar a santidade, nós vamos falar da vida com Deus, de uma vida de renúncia, de uma vida de santidade, sim, mas, né, quando acontece de ter o pecado, nós vamos tratar como? Essa questão é importantíssima. Pastora, a igreja precisa amar. E sempre deixar que, no caso, então, tem os dois lados da moeda. O primeiro lado, que se pecou, estamos de braços abertos para amar e consertar. O segundo lado da moeda que eu digo aí é o lado de que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é que às vezes as pessoas também têm medo de assumir. Quando a pessoa é um adolescente, vira pior ainda, porque ela está nascendo para a vida. Então é importante ressaltar, aproveitar aqui a força da rádio e dizer, tem que assumir o erro. Dizer, pai, errei, mãe, errei. E nós pais estamos aqui então para consertar o seu erro. Mas mostrar para os filhos, eu volto a falar da minha experiência, né? Eu não sou um pedagogo, mas na prática eu sei como é que funciona dentro de casa. Quando os meus filhos erram, eu mostro para eles o seguinte, vai ter uma consequência. E em salas. Então você fez uma vez, rescindiu, fez de novo, e vou dando consequências para ele saber que tem limite. A vida tem limite, ainda mais quando você é crente. Porém, em nenhum momento eu vou deixar
as pedras se amontoarem em cima dos meus filhos. Eu não deixo, eu sou escudo deles, entendeu? Então eu digo isso aos pais que estão nos ouvindo agora. Ame seus filhos, mas conserte-os. Porque acho que o último ponto de resistência da sociedade promíscua que nós estamos vivendo hoje é a família. É a família. Não, concordo plenamente, pastor, quando você fala de limites, porque quando a gente fala dessa proximidade, desse relacionamento aberto entre pais e filhos, em momento algum eu estou falando de não ter limites. Até porque a criança e o adolescente necessitam de supervisão. Eles precisam disso. Não fornecer isso a eles, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não fornecer, não dar atenção, não exercer essa supervisão sobre eles. E é a até omissão crime, dos pais aí é o pior dos problemas. Exatamente. Então, assim, eles têm necessidade desse limite, têm necessidade dessa correção, têm necessidade, e tudo isso, claro, em amor. E eu quero deixar umas perguntinhas para que os pais possam refletir. Tenho eu acompanhado efetivamente, feito uma supervisão correta sobre a criança ou adolescente que tem em casa? Então você se pergunta assim: você sabe o nome dos amigos dos seus filhos? Você sabe o nome dos professores deles? Você sabe qual é o programa de TV predileto dele? Você sabe qual é a música predileta dele? Para aquele que é pastor, eu quero perguntar uma coisa: quando há um problema na igreja e um em casa, qual você resolve primeiro? Então são perguntas que nos fazem refletir, né? E eu tenho, assim, orientado muitos pais nesse sentido, e não apenas com discurso, como eu falei, eu tenho um filho de 15 anos e uma filha que faz 11 anos agora. Estou vivendo tudo isso na prática, né? De viver com eles, de orientá-los, e assim, é importante, por exemplo, para as mães, criar o Dia das Meninas, o dia em que a mãe saia exclusivamente com a filha, para ouvir as coisas dela, para ouvir quem são suas amigas, para ouvir o que está passando na cabeça dela, para perguntar a ela: filha, você está gostando de alguém? Alguém está despertando teu interesse? Ah, mãe, tem sim, tem um menino que é bonitinho, mas olha, não é o momento, não é isso? Mas, não, mãe, é só gostar. Então você vai ali administrando todo esse processo que a adolescência vai trazendo, esse despertamento pelo gostar do menino, pelo gostar do outro sexo. Você vai ali conversando, faz um programa de menina, salão de cabeleireiro, shopping, e se aproxima dela, porque não adianta você dizer para sua filha: eu sou sua melhor amiga, porque melhor amiga gasta tempo e sabe segredos. Eu sou sua melhor amiga, não gasta tempo, não sabe segredos. Então essa proximidade, o próprio corpo da mulher, ela tem que conhecer através da mãe, mães que têm muita dificuldade, até por criação, né, de conversar com a filha sobre as transformações do corpo, até de mostrar, porque a curiosidade tem levado muitos adolescentes a provar coisas terríveis como drogas, como homossexualismo, né, a provar de sexo ilícito pela curiosidade, porque não tem essa curiosidade sanada dentro de casa pelos seus pais, tá? O pai também, Dia dos Meninos, sai com seu filho, conversa com ele sobre tudo, sobre as transformações do corpo dele, sobre as coisas que estão acontecendo. Não negue isso, tá? E o dia do encontro do pai com a filha, tá? Porque, pai, a sua filha tem que ter você como primeiro referencial de homem. Ela tem que saber como o homem tem que tratar uma mulher. Trate ela nesse encontro, saia com ela, trate ela como um cavalheiro, porque ela nunca vai aceitar qualquer um tratando ela de qualquer jeito na vida dela. Se você ensinar ela como um homem trata uma mulher, e vice-versa, eu vou parar de falar que eu falo muito. É verdade. Debate 93. Não confirme. Gente, olha, era de se prever que viriam muitos e-mails, muitas perguntas. Uma moça lá da PEN diz assim: olha, gente, eu fui criada na minha igreja, e namorava e não tinha um namoro puro. E eu não cheguei a perder a virgindade, não, mas me faltava temor de Deus. Eu queria estar na igreja, mas não deixava os amassos no namoro. Uma outra anônima de Duque de Caxias diz assim: a minha família acha que eu sou virgem. Como posso fazer? Devo continuar escondendo ou não? Pergunta rápida, resposta objetiva. Não responda, fala logo. Uma outra ouvinte do centro da cidade diz: eu fui criado no Evangelho. Meu pai era presbítero, eu era do grupo de louvor. Eu estava em adultério. Fiquei durante um tempo assim, mas depois eu me arrependi
e ficou tudo bem. Mas ela era casada, praticando adultério? Isso. Aliás, é uma coisa que há de se explicar aqui, porque muitas vezes a pessoa fala, eu vivia no mundo de prostituição. Você se vendia? E para mim, prostituição é se vender. Fornicação, prostituição. Eu estava em adultério. Você é casado? O cara é casado? Não, não é. Então era fornicação. Então tem que fazer essa diferença. As pessoas acabam associando muito uma coisa com a outra. Coisa que já ficou comum, né? Então a minha vida de prostituição, porque você se vendia para ganhar dinheiro por isso? Você trocava seu corpo por dinheiro? Isso é prostituição. Então a pessoa acaba falando uma coisa e acaba virando outra. Outro vídeo está aí para o seguinte, essa menina precisa mesmo se converter e se arrepender, viu? Eu também acho. Aqui. Outro vídeo seria o ideal, seria ideal. Olha, JR. Eu acho isso muito pesado, você dizer isso assim, dessa menina. Eu acho muito. Quê? Ela precisa se converter e se arrepender. É pesado, hein? Não, essa palavra diz, pastor Sérgio. Conversão significa você crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Ninguém está dizendo que ela é salva ou não é salva, até porque ninguém pode julgar ninguém. Uma coisa é você dizer, essa pessoa precisa de santidade. Outra coisa é você dizer, essa pessoa precisa de conversão. Convertida, talvez ela já seja. O que ela precisa, talvez seja de santidade. Você dizer, essa pessoa não é crente porque ela pecou, meu irmão, tem muita gente dentro de igreja fazendo fofoca, tem muita gente dentro de igreja bebendo a mão. Isso não, eu acho que não foi esse não. Vou defender o final. Atenção, não. Eu acho que esse negócio de fofoca não existe na igreja. Não existe. É isso que eu creio, que a gente muitas vezes pontua muito o pecado sexual e deixa os outros pra lá. Nem só de sexo vive o pecado, né? Bacana. Gente, olha o seguinte, eu conheço uma menina que vai namorar no escurinho. Eu conheço uma menina que vai namorar no escurinho. Só os 2 pombinhos dentro do carro. Ela me disse que quase já fez. Para ter um namoro santo, tem que namorar onde a pessoa tem certeza que vai passar alguém e não namorar no escurinho. Essa coisa de saber que vai passar alguém evita alguma coisa, gente? Ou isso acaba gerando um aditivo a mais para Olha, eu vou falar o que eu falei no início, a questão da dissimulação. Acontece que nós estamos vivendo uma fase, essa fase assim, difícil, e realmente eu volto a repetir, gente, a relação com os pais é a melhor coisa, porque se ficar se teleguiando pelo que o amigo vai dizer, o outro vai pensar, já era, a sociedade está promissa. Sim, eu tenho um problema nessa questão aí, que é o seguinte, ela disse, minha amiga tem um namorado, namora no carro, ela só namora em lugar escuro. Observa que os 2 pombinhos. Os 2 pombinhos, a pessoa que escreveu, e a pessoa que escreveu, eu queria saber o seguinte, a pessoa escreveu, tem namorado, o namorado tem carro, porque se tivesse um namorado que tivesse carro, iria namorar só embaixo do poste. Outra coisa. E é um risco do poste cair, inclusive, também, né? Assim, ela sabe da outra, né? Manda pra rádio, mas talvez não fale com a amiga, porque não quer perder a amizade. É por isso que eu falei, parece que tem os 2 pombinhos no carro, tem um quê de... Eu tenho um problema com essa questão. Eu acho ótimo que a gente queira ser uma bênção para a vida dos outros, edificar a vida dos outros, mudar a vida dos outros. Mas eu tenho um problema quando a gente só quer fazer isso para os outros, quando a gente passa a vida inteira olhando para os outros e esquece de olhar para a gente mesmo. Eu acho ótimo essa intenção de amizade, de mudar a vida do outro. Mas o problema é quando a gente quer... Olha, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está fazendo aquilo, mas eu sou santo, puro e impecável. Imaculado. Glória. Diz aqui outros ouvintes, você vê que tem um monte de e-mails, você vê que tem um livro aqui que a Marcela fez, vai encadernar depois. Todo mundo cai dentro. Eu acho que essa menina tem mesmo que criar coragem para falar com os pais, mesmo, melhor saber por ela do que saber pela boca de outras pessoas, porque mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir, se é que já não descobriram, né, gente? Mas como a pastora falou, existe aquela questão da negação. Meu filho não, minha filha não. E na verdade tem pai que é cego mesmo. Ou não, ou prefere não ver, né? Graça e paz a todos. Gente, essa pessoa tem que reconhecer que errou mesmo pelas consequências que ela possa vir a sofrer. Se ela revelar para seu pai que é um pastor, pelo temperamento dele ou por alguma outra coisa. Mas como isso não está totalmente oculto, as pessoas que sabem desse segredo, digo os ex-namorados, podem usar isso como uma chantagem para se beneficiarem desse segredo. Então, bola de neve. E isso acaba crescendo, digamos assim. Pode aumentar ainda mais. Seria melhor procurar logo alguém para dar aconselhamento nessa área. Mas primeiro ela tem que se arrepender e tomar uma atitude. É uma questão interessante aqui. Se você não fizer comigo, eu vou contar para todo mundo. Isso é verdade. Isso aí pode acontecer mesmo. Mas eu acho que ela já passou dessa fase. Foi quando ela tinha 14 anos aí que aconteceu essa primeira vez. Depois foi mais sem vergonhice mesmo, né? Não fale o meu nome, tá bom, a gente não fala. Eu acho que isso é meio difícil, gente. Os adolescentes de hoje estarem puros como Jesus quer. Como assim? Eu acho que é meio difícil os adolescentes de hoje estarem puros como Jesus quer. Eu posso falar, eu tenho 12 anos. E uma colega minha passou por isso.
e está sofrendo com 5 meses de gravidez. Ela esconde para que os irmãos da igreja não a vejam. Oh, Deus. Como é que vai esconder isso? Qual o conselho de vocês para ela, gente? É a pergunta aqui, um ouvinte muito preocupado aqui. Procurar os pais. Vai ter que procurar a liderança da igreja, procurar os... exatamente, é o caminho normal. Adolescentes que estão nos ouvindo, conversem com seus pais urgentemente. Agora, principalmente, pais, abrem o coração agora, dos seus filhos. sabe por que tem um caminhão de e-mail? Não é só porque os pais não estão conversando com os filhos. E a gente vai voltar nisso 1000 vezes, ainda porque eu ouço isso a vida Toda inteira. vez que fala nisso, porque a igreja também não fala muito sobre esse assunto. E quando fala de um modo completamente, desculpe o termo, absurdo. Reúne os jovens e adolescentes e diz, olha, relação sexual antes de casamento é pecado. Ponto. Todo mundo já sabe isso. Todo mundo já sabe isso. E isso, Cid, não impede ninguém de se relacionar com essa namorada. Juntar todo mundo, sentar todo mundo e dizer, olha, irmãos, se vocês se relacionarem com a namorada de vocês sexualmente, isso é pecado, Deus condena. Amém, vamos orar? Isso não resolve a situação. Pergunta de um ouvinte aqui, bem interessante a pergunta dela, e não há problema esse pelo nome dela, até porque é uma pergunta que vai servir para muita gente. Nossa irmãzinha Sandra, ela diz assim, gente, qual a idade certa para se conversar com os filhos sobre sexo? Abraço para todos vocês, todos os debatedores da mesa. Por favor, orem por mim e pela minha família. A nossa irmãzinha está dizendo aqui sobre essa questão. Qual a idade certa para falar com os filhos sobre sexo? Pastor Marisângela. Minha querida, a idade, assim, joia para você fazer isso, né? É entre 6 e 7 anos. Vamos demarcar aqui 7 anos, tá? Aos 7 anos de idade, eu fiz isso com meus filhos, deu certo. Comprei um livro, essa é a minha orientação, tá? Comprei um livro que não incite sensualidade, porque existem livros explicando sobre isso, que acaba despertando, né? Essa não sexualidade, mas a sensualidade, a promiscuidade, tá? Com imagens ruins, com fotografias péssimas. Comprei um livro adequado, inclusive eu sugiro o livro de uma médica pastora, que vem desde a criação, falando, e Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e ali vem explicando de uma forma bíblica e bonita o que é o sexo, como a família se forma. Inclusive esse livro é tremendo porque ela passa pelo casamento, né? Então ali você já está trazendo o ensinamento do sexo após o casamento, porque ela mostra, e aí una-se o homem, né? E aí mostra os dois casando, tudo em forma de desenho, não há imagens, os dois casando, e depois que eles casam, há uma união. Então, assim, um livro adequado, tá? Um livro adequado, de base bíblica, que mostre, que fale, e você vai aos 7 anos já sentar e conversar e trazer esse primeiro momento de explicação. E é claro, de uma maneira mais simples, tem 7 anos de idade, tá? Eu lembro que nessa vez que eu fiz com a minha filha, que eu mostrei tudo, que eu conversei, que eu expliquei, no final ela virou pra mim e disse assim, ai mãe, mas eu não preciso me preocupar com isso agora não, né? E é natural essa reação aos 7 anos de idade, ponto. Mas a primeira coisa que ela ouviu foi de você. Porque, como eu disse, tá? Segundo o currículo, tá? Currículo pelo Ministério da Educação, já a partir da 3ª série ela vai ouvir. Então, que seja você a primeira pessoa e de uma forma bíblica esse primeiro conceito dado para o seu filho, para a sua filha, e a partir daí você continuar nesses processos que eu orientei anteriormente. Isso é o preferível, mas veja bem o que diz um anônimo lá de São Gonçalo. Gente, minha filha participa de um grupo jovem e a líder dela, preste bem atenção nisso aqui, gente, isso aqui é uma coisa bem complicada de se lidar. A minha filha participa de um grupo jovem e a líder dela disse que ela pode beber um golinho assim e ter relações às vezes. Eu estou confusa, eu não sei o que eu devo falar, não sei se devo falar com o pastor ou se eu devo orar. Eu estou errando em não querer me expor. Veja bem, dentro de um grupo jovem, um grupo de participação da filha, a líder dessa jovem diz que ela pode encher a cara e pode ter relações às vezes. E aí, gente? Ué, eu acho que tem que procurar o pastor da igreja e contar a verdade. Ué, para saber também se essa não é a posição do pastor, né? Mas é importante se contar, se chegar a verdade e dizer, olha, pastor,
pastor, eu estou aqui para falar uma coisa para o senhor que é bastante desagradável. Mas eu quero falar e quero que o senhor chame a fulana de tal aqui, que é a líder, porque eu quero falar para ela. Isso aí. Porque também nós temos que parar com essa coisa de, olha, pastor, vou contar um negócio aqui, mas não conta para ninguém, não. Porque eu não quero perder minha amizade aqui na igreja, entendeu? Mas eu vou de coisa, e depois o senhor se vira com essa informação, entendeu? Mas não pode dizer que fui eu que disse, porque eu quero saber na vida. Eu acho que não acontece, não. É muito difícil acontecer. Isso é ilusão de você. E a Bíblia diz que a gente, quando vê o irmão errando, a gente tem que ir nesse irmão. Então eu aconselho para essa moça, vai nessa líder e vê se ela disse isso mesmo, tá? Depois ela confirma mesmo, aí vai no pastor, porque vamos tentar ganhar essa mulher para Jesus também. E um pouquinho além, haja como mãe, pelo amor de Deus, se alguém está aconselhando tua filha a ter uma vida promíscua, tira tua filha do meio dessa pessoa. É verdade? É simples. Outro ouvinte diz assim, será que nós estamos trabalhando bem esse assunto em nossas igrejas, gente? Temos pessoas que realmente se preocupam com isso. Eu trabalho há algum tempo com adolescentes e sei que são sinceros quando encontram alguém que desce ao nível deles e mostram que podemos ser fiéis nessa idade sem causar escândalo com temor. Eu só não concordei muito com o título descer ao nível deles. Não, a questão é a questão da idade, do entendimento. Descer o nível de idade. Entrar no mundo deles, na cabeça, nas comunicação. Isso é uma grande ferramenta. Eu gostei do termo descer ao nível deles, porque significa você se comunicar numa linguagem que eles entendam. Se comunicar abertamente, com palavras que eles entendam, eles vão se sentir seguros e vão começar a se abrir para você. O adolescente está bem direto já agora. Foi muito mais difícil. Já foi muito mais difícil. A igreja hoje já está muito mais aparelhada, habilitada, já tem muito mais material, muito mais livros, muito mais revistas, muito mais vídeos que tratam desse assunto. Eu acho que a igreja hoje já está dando uma contribuição. O problema é que, na verdade, muitos pais querem transferir para a igreja a responsabilidade. Isso aí, a gente tem que explicar. São responsabilidades distintas. A do pai, da mãe, do pastor, que se todos tiverem o seu papel. E da escola. Exatamente. Né? A escola, muitas vezes quer transferir para a escola também. Né? Ensina a igreja orienta. Fazer um colégio, não posso deixar de passar aí hoje. Muitas escolas parece que estão entregando as pontas, né? Porque é impressionante o nível que a gente está. Eu já mudei 15 vezes de casa. Porque quando acaba o contato com tantos filhos, os proprietários não querem mais alugar de novo. Cada escola que vai é um problema. Porque, assim, eles, por não ter uma série de situações, um bom salário, uma boa estrutura, enfim, já é difícil para as escolas. E muitas vezes a gente tem que ensinar em casa, porque às vezes na escola aprendeu errado, em termos de relacionamento. Então, essa área é difícil a gente responsabilizar só o pastor. Trabalho dobrado, né? Afinal de contas, o pastor também é pai, né? Diz assim, gente, eu passei algum tempo, passei por esse momento, uma das jovens da minha igreja me disse a respeito dessa mesma situação, porém, ela não tem coragem de falar com os pais, isso a perturba muito. Também ela é filha de pastor, e ele é brabo que dói. Controla o namoro dela com o rapaz da igreja. Controla muito, né? Agora, o pior, o rapaz não sabe que ela não é mais virgem e fica com medo de falar com ele, inclusive, e ele contar para os pais dela, ou tentar se aproveitar da situação. Mas isso aconteceu há 3 anos atrás, e ela não fez mais nada, não. O que ela deve fazer? Por favor, não, a gente nem divulgaria, não divulgue o nome, nem pensar. Ela já, há 3 anos que isso aconteceu, há 3 anos que ela se mantém tranquila na dela, servindo a Deus, hein? Irmã, não conte, namorado, não conte, ele não tem que saber das suas intimidades, da sua vida, porque ele não casou com você. Marido, sim. Marido, antes de casar, tá noiva, tá para casar, aí sim, você tem que chamar, você tem que conversar, você tem que ser sincera. Agora, você tem um namorado, aí conta a tua vida. Porque há 3 anos atrás eu passei por isso, quer dizer, o termo bem claro, se arrependeu, tem 3 anos aí vivendo em santidade diante do Senhor, aí ela vai contar a vida dela para um, termina o namoro, aí namora com outro, aí conta para... Não, e aí tem uma outra coisa também que a gente está deixando passar, que é o seguinte, é o comportamento dos pais que têm filhos e dos pais que têm filhas. Isso é uma coisa muito grave também que acontece, que é o seguinte, tem pai que tem filho, fala assim, prendam suas cabras que o meu bode está solto. Então a questão é a seguinte, nós somos responsáveis tanto pela sexualidade dos nossos filhos homens quanto das nossas filhas meninas. Então, essa coisa de prenda aí suas cabritas que o meu bode está solto, isso também não é bíblico, não. Não, mas meu filho tem que comprovar sua masculinidade. Não é dessa forma, não é tendo uma penetração sexual que você prova que você é homem ou coisa parecida. É na sua dignidade, na sua responsabilidade, na sua ética, na maneira de ver a vida, do seu compromisso, do seu comportamento. Então, a gente tem que ter cuidado também, porque a gente está assim, muitas vezes a gente passa por isso e deixa para lá, e tem
tem muito pai que é assim. Não tem nada a ver com isso não tenho menina. Então é complicado, tem que ensinar os meninos também, o respeito às meninas. Muita atenção no que ele é, né? Um outro ouvinte diz assim, gente, eu e minha esposa nos casamos virgens após 7 anos de namoro. As pessoas não acreditavam e faziam muita pressão para que a gente se casasse logo. Esperamos no Senhor com fé e força, fomos e somos abençoados por Deus, e Ele tem nos honrado assim como nós honramos a Ele. Fidelidade a Deus é a palavra-chave para qualquer vitória. Tudo bem. Gente, eu sou uma jovem de 25 anos de idade. Há 3 anos eu estou nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Infelizmente, eu não sou mais virgem. Eu namorei um obreiro da igreja, me apaixonei por ele, mas ele disse que não poderia se casar comigo. Pelo fato de eu não ser mais virgem. E ele era? É isso que eu ia perguntar daqui a pouquinho. Ele fez uma ferida enorme na minha alma, gente. Eu acho que ele foi muito machista. Já que hoje vivemos na graça e meu dirigente irá se casar com uma mulher que já tem 3 filhos. E Deus abençoe essa união. Por que a mim ele não abençoaria? Isso é certo? Me ajuda, por favor. Isso mexeu muito comigo. Hoje eu tenho medo de encontrar uma pessoa certa e acontecer a mesma coisa. Para essa jovem, deixa eu falar, ela pode não ser virgem, mas pode ser pura. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ela está demonstrando muito mais pureza do que o cara. Ela quer um compromisso com o Senhor. Então, acho um ano bom, porque isso aí que você perdeu foi um livramento que Deus te deu. Graças a Deus. Deus te deu um livramento, essa mala tem alma. Com chumbo dentro. Que marido péssimo ia ser esse homem. Gente, meu Deus, cara, assunto rindo. Esse assunto vai ver que não é nem virgem de jeito nenhum. É isso que eu ia perguntar. Por que a mulher tem obrigação de ser virgem para casar e os caras não? Olha só, a responsabilidade é dos dois, é isso que eu tô falando. Mas os pais, o homem solta aí o bicho pra ver se dá certo. A mulher segura aqui pra ver. Que é isso, gente? São seres humanos. Não tem essa conversa não. Acho que de uma forma bem clara, né? Um texto que eu uso muito com os jovens da igreja, os adolescentes, é o texto de Provérbios 20 e 21, onde diz que a posse antecipada de uma herança, no final não será abençoada. Algumas versões diz que se torna em maldição. Então eu digo para eles, sexo é uma bênção, é uma herança de Deus para o homem, tá? Porque muitas igrejas vão tratar o sexo como, o sexo é pecado. Não, sexo é uma bênção, uma herança de Deus para o homem. Mas se você colocar a mão nisso, fora da hora, ou seja, é herança, mas se você tomar posse antes do tempo, vai virar uma maldição, vai virar um problema na sua vida. Então, não coloque a mão na herança antes, trazendo para essa questão sexual, é herança, você vai viver, vai ser uma bênção, vai ser plenitude, mas se você botar a mão antes do tempo, é problema, é ferida emocional, é culpa, é decepção, lidar com decepção dos pais, lidar com toda essa pressão muito forte, gravidez indesejada. Então é uma série de coisas que nós temos que orientar os nossos jovens. É herança, espere o momento certo para que não seja roubada a beleza dessa herança tão linda que Deus tem para sua vida. Conta logo para os pais, se livra do problema? Dessa menina? Isso. Eu creio que sim, o último personagem bíblico que eu separei aqui foi Davi. Eu falei de Adão, falei de Caim, falei de Acã, mas ia chegar em Davi. Porque Davi, ele também comete um pecado, estou pregando, né, Marisângela? Também comete um pecado, mas Davi chega no Salmo 32 e diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos se ressecaram dentro de mim. A confissão é uma saída maravilhosa para você se ver livre desse peso que você carrega. Então, confesse, chegue ao seu pai, converse com ele, chama para uma conversa mais particular, pai e mãe, e conversa com ele, olha, eu tive uma fraqueza, eu cometi um erro, mas eu quero aqui confessar, eu estou arrependido, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de atitude. Isso vai ser uma bênção para a vida dessa menina. E só para fazer a conclusão da pregação do pastor César, o que é que eu faço? Na carta de Tiago ele diz o seguinte, confessar os nossos pecados uns para os outros, não para serem perdoados, mas sim para serem curados. A expressão que ele usa é confessar os vossos pecados uns para os outros para serem curados. Então a confissão cura ressentimento, cura mágoa. Agora, se seu pai realmente for uma pessoa difícil, procura tua mãe. Vai conversar com a tua mãe. Entendeu? E confesse para ela. E confessarei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, né? Então, e no final de tudo, basta uma palavra para mudar. Cid, estou alegre e hoje nós vamos viver uma experiência ímpar e coroando aqui até esse debate, onde nós conseguimos, eu e a minha esposa, né, a mãe,
no caso a Flor de Lis, que está nos ouvindo lá agora em Niterói. Nós vamos estar hoje gozando assim de uma alegria de Deus. Nós vamos estar na pré-estreia de um filme no Festival do Rio, aqui no Odeon, na Cinelândia, onde 28 atores da TV Globo se uniram, entre eles Reinaldo Gianecchini, Letícia Sabatella, o Marcelo Antonin fazendo o meu papel, os olhos são muito parecidos com o meu, né? O Cauã, enfim, 28 atores se reuniram para contar a história dos meus filhos. Uns traficantes, outros eram viciados, outros envolvidos na marginalidade, moradores de rua, e hoje estão aí pastores, advogados, Alex Macedo que está aqui, enfim, hoje vai ser a pré-estreia, dia 9, sexta-feira agora, vai ser lançado o filme nos cinemas. Eu quero agradecer o deputado Harold de Oliveira e Velise, que abriu espaço aqui da rádio e também da MK, e colocaram a trilha sonora toda do filme, que ia ser da Ivete Sangalo, da Ana Carolina. O produtor do filme foi lá para sentar em Nova Iguaçu, assistiu a ministração, Deus tocou no coração dele, e toda a trilha sonora do filme será evangélica para louvor do nome do Senhor Jesus. Você tem uma participação, não? Você vai aparecer na telona, pastor? Poxa, eu não vou aparecer, pastor. Rapaz, não vou aparecer. Eu perguntei pra ele se ele fazia o papel de Gianecchini. Ele falou que não, o Gianecchini faz o papel desse rapaz aqui. Somos gêmeos quase. Então, se o pessoal... Ele falou pra mim que a graça de Deus é muito grande, né, sobre a vida dele. Deus é bom, rapaz. Só pra aproveitar, eu quero... É muito parecido, tá? Para o ouvinte. Outra coisa, Deus é bom com Gianecchini, viu? Não é contigo. Eu quero só deixar o site para o pessoal saber aonde que são as salas de cinema que vão passar a partir de sexta-feira agora, lançado em todo o Brasil. www.flordelisofilme.com.br, Flor de Lis com S, ofilme.com.br. Lá você vai saber as músicas que entraram na trilha sonora e as salas que vão ser exibidas no Brasil inteiro. Flor de Lis, o filme. Breve, em todos os cinemas do Brasil. Dia 9 de outubro, nos cinemas. O filme. Breve, mais um lançamento MK. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Muito bem, gente, essa é a trilha sonora. Essa aqui é a trilha sonora do filme Flor de Lis, o filme, com o cast da MK. Aliás, tem a participação da Flor de Lis também nessa música. Ela canta. Assim, eu tô assim, de verdade, estou emocionado, saí de um beco de uma favela do Jacarezinho, e hoje tem esse filme, enfim, a igreja aí crescendo. Vamos lançar lá na ONU em Nova York, para a glória de Deus também. Então, assim, estamos vendo um momento especial de Deus nas nossas vidas. Deus sai honrando o seu. É verdade. É isso. Acredite que converse com o seu pai que você vai longe. Essa história está aqui por causa disso. Assista o filme. Assista o filme e aprenda. Aprenda, inclusive, com os erros que foram cometidos. Os erros que foram cometidos pelos filhos. Quantos filhos atualmente? Moram comigo 44, mas a história toda são 50 filhos. E todos eles passaram momentos difíceis na vida, mas o melhor, puderam contar com pessoas que ouviram e entenderam. E souberam estender a mão, não para dar um tapa. Dar tapa qualquer um consegue. Agora, estender a mão para ajudar, isso é coisa pra gente grande. Muito bem, gente. Olha, dito isso, o convite já foi feito. Tem uma coisa que minha namorada e eu pretendemos ficar noivos no fim do ano. E é o seguinte, ela é uma bênção na minha vida. Só que ela é extremamente ligada em moda. Ela usa calça colada, muito decote, vestidos muito justos e roupas que marcam. Nós pertencemos à mesma denominação, mas em locais diferentes. Quando eu vou ao culto na igreja dela, eu fico muito triste. Eu não sou do tipo estourado, não. Até porque eu amo muito. Porém, isso tem tirado a minha atenção do culto. Eu confesso que chego mesmo a ficar deprimido. Já pedi a ela para melhorar o modo dela se vestir. Mas parece que as mulheres esquecem de tudo quando estão na frente do guarda-roupa e do espelho. Eu não sei mais como agir, gente. A mudança na vida cristã começa por dentro, mas eu não teria coragem de refletir. Mas não teria coragem de refletir por fora? Uma mulher evangélica conseguirá fazer a diferença usando o decote? Será que o meu incômodo com a roupa da minha namorada é só ciúme? Existe uma maneira da mulher estar na moda sem ser sensual? Hein? O que é que você acha disso? Hein, gente? Pelo amor de Deus, esse e outros assuntos estarão amanhã aqui no nosso debate 93, a partir das 11 horas da manhã, logo após a caravana do louvor. Pastora Marisângela, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe sempre, seja sempre bem-vindo. E os ouvintes querem saber uma coisa que ela falou aí, agora tem que terminar o assunto.
Por favor. Os ouvintes estão mandando aqui vários e-mails, a Marcela falou comigo, pedindo que divulgue o nome do livro, né, que eu usei, e divulgo sim, é uma pastora amiga nossa, que mora em Santa Catarina, médica também, e o nome do livro é E a Cegonha, é uma interrogação, tá? E a Cegonha, tá? E o nome dela é Adriane Abud. Se você tiver dificuldade de conseguir, eu acho que no www.ievn.com.br, tá? Você consegue, porque a igreja a qual ela é pastora, então por esse contato você acaba tendo este livro, que inclusive lá em Santa Catarina foi adotado até em escolas. Muito obrigado, Cid, um prazer enorme estar aqui com todos esses debatedores brilhantes, né, os nossos ouvintes queridos, e um grande abraço para vocês. Pastor Anderson do Carmo, obrigado pela presença, que seja um sucesso o filme, nos dois sentidos. Sucesso em público e bilheteria, e sucesso também em alcançar vidas e transformar com o exemplo. Obrigado, Cid. Quero aproveitar também, além de agradecer o deputado e a Invelise, que agradecer também a Andréia, Maia e a Cristina X, que têm sido verdadeiras irmãs aqui dentro da rádio da MK. Agradecer aos debatedores e aguardar o povo no cinema a partir de sexta-feira. Aguardem. Pastor Marcelo Gleiser, reverendo Marcelo Gleiser, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo sempre, amigão. Obrigadão. Obrigado, Cid. Deixa eu só dar um aviso muito rápido. Dia 14 de novembro, eu sei que está um pouco longe ainda, mas eu vou, se Deus quiser, vou voltar outras vezes, vou falar outras vezes. Dia 14 de novembro, a Niterói vai ser impactada pelo poder e pelo louvor que vem do trono de Deus, Ministério Apacentar de Jacarepaguá, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Todotiba. Vai ter um pregador assim, internacional lá, pregando, cósmico assim, mundial lá. Transcendental lá pregando. Então, dia 14 de novembro, Igreja Presbiteriana de Todotiba, no Largo da Batalha, Ministério Apacentar de Jacarepaguá, vai tocar, vai ministrar. Eu vou falar só a primeira letra do nome do pregador. Pode falar. César Carvalho. Falou tudo. Pastor César, obrigado pela presença, obrigado pelo chapéu, que Deus te abençoe, obrigado por tudo, pastor. O chapéu você pode devolver? Tá, tudo bem. Mas eu queria mandar um beijo pro pessoal da igreja, nós vamos estar juntos lá no nosso novo espaço, na estrada do Berenguer 377, às 7h30 da noite. Eu estou muito feliz porque eu sou do tempo ainda que até ir ao cinema era pecado, pastor Anderson. E hoje os crentes estão produzindo filmes, né? E convidando os crentes pro cinema. Que beleza, que mudança de tempo e que maneira de ver a vida de maneira surpreendente. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, por esse filme, e que seja para a glória do Senhor Jesus tudo que for feito. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo sempre, queridão. Marcela Bastos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação no debate. Deus te abençoe. Você quer falar do prêmio, né? De Gonçalves. Muito obrigada pela sua participação também, tá? Obrigado. E a pesquisa perguntou, você tem dificuldade em reconhecer seus erros? E a gente encerra por telefone com 60% dos nossos ouvintes dizendo que tem dificuldade sim. E na internet é 72%. Vamos aos nossos prêmios. A vencedora aí que ligou hoje, deu aí a participação dela na pesquisa de hoje, foi a Eliane Santos de Brito, lá do Flamengo, do telefone 9894, final 28. A Eliane ganhou aí o CD Aline Barros e Companhia, volume 2. E o ouvinte que ligou ontem, dando a nota no debate de ontem, e foi sorteado hoje, foi o ouvinte da senha 44, do telefone 2772, final 21. Senha 44, telefone 2772, final 21. Ganhou o CD aí do PG, Eu Sou Livre. Lembrando que a partir de amanhã vocês podem passar aqui na rádio e pegar o seu brinde. Vocês têm 5 dias úteis para isso, viu? Eu voto em você, Marcela. Eu voto. Muito bem. Queria pedir ao reverendo Marcelo Gleiser que, por favor, nos leve a Deus de oração. Encerramos assim o debate de hoje. Amanhã a gente volta. Daqui a pouquinho tem Renato Coelho com a Tarde 93. Reverendo Marcelo Gleiser. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero, nessa manhã que se inicia, nesse dia, Senhor, que já está se iniciando na metade, eu quero te pedir a tua bênção sobre todos nós, sobre toda essa rádio, sobre todos os ouvintes. Quero fazer um pedido especial a ti, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, sobre todos os enfermos que estão vendo essa rádio nesse momento, aqueles que estão nos hospitais, nas suas camas, Pai. Que o Senhor toque em nome do teu Filho Jesus com a tua graça, em cada vida enferma, em cada enfermidade, Pai. E que cada enfermidade, Senhor, se retire dessas vidas em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa tocar todos aqueles, Senhor, que estão com dores na cabeça, dores musculares, dores nos ossos,
câncer de qualquer tipo, Pai, qualquer enfermidade, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, febre, gripe, que o Senhor possa afastar da vida de cada um deles em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que cada um deles receba da Tua cura e da Tua graça. Reanime e reaviva o coração do Teu povo, faça com que o Teu povo te ame cada vez mais, enche e derrame Teu Espírito Santo sem medida, Senhor, sem medida sobre Teu povo, sobre Tuas igrejas, Pai, que nós possamos experimentar, Pai, no fogo do Teu Espírito Santo, mais ainda aqui no Rio de Janeiro, de uma forma que ainda não experimentamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.